Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, de Geografia, e hoje eu vim dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Nas últimas aulas, conversamos um pouco sobre espaço geográfico, como a categoria mais importante da geografia, e falamos sobre outras categorias, tá bom? Mas hoje vamos dar continuidade falando sobre espaço geográfico e trabalho. É importante salientar que a sociedade, ela transforma a natureza, tá certo? Ou seja, as pessoas transformam o meio que vivem, o espaço geográfico. E, claro, através do trabalho. Ou seja, o nosso trabalho modifica o espaço que a gente vive, tá bom? Então, vamos lá. O espaço geográfico está em constante transformação e mudanças. Basta observarmos a paisagem do lugar onde moramos. Há demolições de casas e construção de novos edifícios nas cidades. Não é isso? A gente percebe que há derrubada de árvores, ocupação de terrenos, de áreas verdes, abertura e fechamento de lojas, entre outros. Isso aqui em Surubim a gente vê muito, a transformação do espaço. A gente vê que em terrenos que não tinham casas, hoje em dia tem. Em locais que tinham árvores, foram derrubadas. Então, tudo isso acontece muito perto da gente. As paisagens, elas registram os resultados do trabalho humano. Ou seja, o homem trabalha ali e modifica a paisagem. As relações entre as pessoas, bem como as necessidades humanas de alimentação, moradia, saúde, lazer, educação, também são estabelecidas através do trabalho. Ou seja, sempre através do trabalho, nós vamos ter as nossas necessidades atendidas. Não é isso? Nós vamos ter a nossa casa através do nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso lazer, a nossa moradia, tá certo? Então, vamos lá. Continuando, é importante saber que temos atividades econômicas no espaço geográfico. Essas atividades, elas geram riquezas por meio da produção, da circulação e da comercialização das mercadorias. Então, vamos lá saber que atividades são essas. A agropecuária, por exemplo, é o conjunto de atividades praticadas no campo que envolve agricultura e pecuária. Então, quando eu falo em agropecuária, eu estou citando tanto a agricultura, produção de alimentos, como a pecuária, que é a criação de animais. Principais atividades econômicas, também temos o comércio. O que é o comércio? É onde há compra e venda de mercadorias provenientes da indústria. Então, nós temos, por exemplo, os supermercados, as padarias, são comércios, não é verdade? Perto de vocês, existe comércio no espaço geográfico? Existe, não é? Então, gente, as atividades econômicas que nós temos é o extrativismo, onde tem a extração de matéria-prima diretamente da natureza, como a madeira, minérios e frutos. Essa é uma atividade econômica também muito importante. Temos a indústria, que é onde tem-se a fabricação de produtos por meio das matérias-primas. Ou seja, lá no extrativismo, retira a matéria-prima. Na indústria, transforma essa matéria-prima. Não é verdade, gente? Então, há essa transformação da matéria-prima através da indústria. Já na prestação de serviços, nós temos a oferta de serviços especializados. Como assim? Por exemplo, a oferta de serviços de beleza, de educação, de saúde, de lazer. Num salão de beleza, por exemplo, a cabeleireira está ofertando um serviço. Ela faz uma atividade em troca de dinheiro. Na educação, da mesma forma. Nas clínicas da saúde, eles ofertam um serviço em troca do dinheiro. Então, isso se chama prestação de serviços. No trabalho também a gente tem uma divisão, tá certo? Aliás, duas divisões, que é a divisão social e a divisão territorial. Na divisão social, há funções exercidas pelos trabalhadores nas diversas atividades econômicas, agricultores, pedreiros, motoristas, professores, como eu, por exemplo, médicos, ajudantes gerais, vendedores, telefonistas. Então, essa é a divisão social do trabalho, ou seja, a profissão de cada um. A minha profissão é de professora, nessa questão da divisão social. Tem mototaxistas, pedreiros e por aí vai.
O pai de vocês, a mãe de vocês, também tem a profissão deles, né? A minha mãe, por exemplo, é agricultora. Então, aí é uma divisão social do nosso trabalho. Também existe a divisão territorial do trabalho, onde há uma distribuição espacial das atividades econômicas. Como assim? Em cada área da cidade vai-se ter um determinado trabalho. No centro da cidade, digamos ali no centro de Surubim, a gente tem que atividade? Principalmente os serviços, onde tem as lojas, tem as clínicas que ofertam serviços, os salões de beleza, o comércio e a indústria também, né? A gente sabe que fica no centro. O comércio, a venda de vários produtos de beleza, de roupa, tudo isso fica lá no centro urbano. Já nas áreas rurais, prevalecem qual trabalho? A agropecuária e o extrativismo. Ou seja, vai prevalecer a agricultura, a pecuária. Então, cada espaço possui o seu trabalho, tá certo? O trabalho humano, ele é considerado social, né? Porque atende às necessidades do funcionamento da sociedade e à organização da sociedade. Então, gente, após entendermos, né, essa questão do espaço geográfico e do trabalho, como o trabalho é importante nesse espaço geográfico, tanto na zona rural, que fica mais o extrativismo, a agropecuária, como no centro urbano, que fica o comércio, que fica as atividades realmente de prestação de serviço, agora a gente vai ver a compreensão do espaço geográfico. Geografia e a análise da realidade. Ou seja, a geografia, gente, ela nos permite compreender o mundo por meio das relações entre a sociedade e o espaço. Como eu disse a vocês na última aula, a geografia tem esse poder de fazer a gente entender como a sociedade ela vive no espaço geográfico. Ao analisar o espaço geográfico, né, compreendemos como os seres humanos alteram o meio de acordo com os recursos disponíveis. Ou seja, o ser humano ele realmente altera o espaço onde vive, através da sua cultura, através do seu trabalho. Por exemplo, poderia ter uma área toda de verde. O ser humano vai ali e constrói uma indústria para poder trabalhar. Então, o homem altera o espaço, não é verdade? Essa análise pode ser feita por meio da identificação dos elementos e das características presentes na paisagem. Então, quando a gente observa, a gente consegue ver as modificações que o homem ocasiona. Então, estudar geografia é investigar os agentes que atuam na formação e na transformação dessas paisagens, tá bom? Então, quais são os aspectos culturais do espaço geográfico? Os seres humanos, né, no caso a sociedade, manifestam sua cultura por meio de diferentes elementos. E aí eu pergunto a vocês, o que é cultura? Aí no slide a gente observa que é o conjunto de conhecimentos, costumes, valores sociais e morais, políticos e religiosos que distinguem um grupo social. Ou seja, todo mundo tem a sua cultura, todo mundo tem o seu conhecimento, seus valores, sua moral, seu aspecto religioso, todo mundo tem isso. Então, no espaço geográfico, realmente, o ser humano manifesta os seus valores, a sua cultura, né, os seus aspectos sociais, por meio das suas casas, dos seus prédios, das suas ruas, avenidas, indústrias. Então, cada cultura tem esses elementos específicos. Ou seja, cada cultura constrói sua casa de acordo com o que foi vivido por ela, de acordo com o que realmente marca a sua existência. Digamos que os índios constroem as suas casas de acordo com a sua cultura. Já nós, que já moramos na cidade, temos outra cultura, construímos de acordo com a nossa. Entenderam? Por isso que a gente fala que nós temos no Brasil uma diversidade cultural muito grande. Os aspectos culturais de cada lugar e das pessoas que habitam em cada lugar são diferentes, de acordo com os estados, de acordo com as regiões, cidades ou países. Então, nós somos diferentes, né? Nós temos essa diversidade cultural. O Brasil, por ser muito grande, ter extensão territorial continental, é um país que apresenta uma riqueza cultural enorme. A gente lembra, né, do nosso povo originário, que são os índios, que contribuíram bastante para a formação
do nosso território, para a transformação do espaço geográfico, né? Através do extrativismo, através da construção das suas casas, através da sua própria cultura, não é verdade? Então, os índios, os nossos povos originários, né, contribuíram demais para essa diversidade que temos hoje. O desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte também facilitam, né, a intensificação da interação com outras culturas. Então, não apenas as culturas do Brasil, de uma região para outra, mas também as culturas mundiais. Mas é válido salientar que temos muita diversidade, no entanto, ainda tem pessoas que não respeitam, né? As desigualdades surgem por conta disso. Assim como as diferenças culturais, o espaço geográfico é marcado por grandes desigualdades relacionadas à distribuição de recursos econômicos que refletem nas diferentes condições de vida da população. Ou seja, as desigualdades sociais e econômicas produzem contrastes nas formas como o espaço é construído e apropriado pela sociedade, dando origem a cidades onde existem bairros ricos e bairros pobres. Isso tudo ocasionado pela desigualdade social. A observação da paisagem é um método eficiente para identificar essas marcas, né, no espaço geográfico. Então, a gente consegue observar as desigualdades a olho nu, né? Apenas observando, a gente vê que existem bairros de ricos, infelizmente, também bairros de pobres, não é? Não deveria ter essa desigualdade, mas até hoje, na nossa sociedade, a gente observa. Então, nosso conteúdo sobre espaço geográfico, trabalho e também sobre a cultura, né, nesse espaço geográfico foi terminado hoje. Qualquer dúvida, perguntem no privado, não fiquem com vergonha de perguntar, tá certo? Podem ficar à vontade, no horário da aula eu tiro as dúvidas e um grande abraço para vocês.